Fala galera do oitavo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou começando a testar uma nova ferramenta aqui de vídeo para dar um retorno melhor para vocês. Então, para começar esse teste, eu gostaria de fazer a correção daqueles formulários que vocês já enviaram para mim ao longo das semanas que a gente está trabalhando, tá bom? Então a gente vai começar a fazer essa correção. Começando pelo questionário, acompanhe na tela grande comigo, o questionário que foi enviado dia 22/4, que foi um questionário mais de revisão dos conteúdos que a gente já trabalhou ao longo desse ano, tá bom? Então, o questionário foi sobre células, tecidos, o sistema digestório, que a gente começou a trabalhar já, né, em casa, e o sistema respiratório. Então vamos lá dar uma olhada lá nas perguntas. Foram 22 participações, essa turma inclusive está de parabéns, ela sempre tem bastante participações. Espero que continue assim, tá bom? Se tiver dúvidas, estou à disposição. Aqui, olhando na tela grande, tem um gráfico que mostra como foi o desempenho da turma. Então, tem uma média de 5,55 pontos de 10. Tá na média, né? Mas vamos tentar tirar a dúvida para vocês daquilo que ficou. Aqui no gráfico mostra a distribuição por pontos, tá vendo? Bastante gente tirou 8 pontos, alguns tiraram 5, 7. Então, vamos tentar tirar as dúvidas de quem, né, não acertou muitas questões. Vamos lá embaixo, que aqui eu tenho o nome de cada um que está fazendo, então eu consigo acompanhar, né, as pessoas que estão produzindo, mas agora não vem ao caso esses nomes. Vamos começar pela primeira questão. Então, olhando lá, fala que as células são as menores unidades vivas de um organismo. Estão presentes em todos os seres, com exceção dos vírus. Os vírus não são considerados seres vivos por não ter uma estrutura celular, tá bom? Eles podem ser classificados as células podem ser classificadas em procariontes e eucariontes, se levarmos em consideração a ausência ou a presença do quê? Lembra que existem dois tipos celulares, procariontes e eucariontes. Os procariontes são aqueles seres vivos, aquelas células que não possuem um núcleo delimitando o material genético desse ser. Então, ou seja, Pró vem de primitivo, né? Carionte vem de carioteca. Então são seres que não têm a carioteca, não têm a membrana do núcleo. O DNA está lá no citoplasma. Enquanto os eucariontes, o eu vem de verdadeiro, né? Carionte vem de carioteca, já são os seres que possuem um núcleo, delimitando o material genético nas suas células. Que é o caso nosso, por exemplo, né? Nós somos um exemplo de seres eucariontes. As nossas células têm núcleo, enquanto as bactérias são exemplos de procariontes que não possuem núcleo. Vamos analisar aqui as respostas. Então foi aí quase 60%, 55% da turma acertou, falando que o que diferencia os dois é a presença do núcleo, da carioteca ou da membrana nuclear. Então, boa parte acertou, que é justamente o que diferencia esses dois tipos celulares, a presença do núcleo. Correto? Algumas pessoas colocou citoplasma. Lembre que citoplasma é comum, tanto em célula procarionte quanto em célula eucarionte, que são aquelas estruturas básicas, né, que possuem qualquer célula. Membrana plasmática, material genético e o citoplasma. Essas três tem em qualquer uma. Só que o núcleo só existe em eucarionte e não em procarionte, tá bom? Vamos para 2. As células de um inseto, de um cachorro ou de um ser humano possuem estruturas básicas em comum, que eu acabei de falar, inclusive, né? São aquelas três. Quais são as estruturas que estão sendo apontadas na figura? Aí tinha uma figura lá que os números delimitavam qual que era a organela lá, que estava, né? Tinha várias organelas e elas estavam numeradas. E justamente a número 1, 11 e 14 é a que numerava a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Então aí 14 acertaram, né? Quase 65% da turma. Alguns colocaram outras, dá uma olhadinha lá na imagem, que você vai encontrar que apenas 1, 11 e 14 que representam essas três estruturas básicas presentes em qualquer célula, independente de ser de um inseto, de um cachorro ou de um ser humano. Tá bom? Então vamos para 3. A teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise a alternativa que não apresenta uma informação relacionada a essa teoria. A teoria celular é aquela de que todos os seres vivos são formados por células, que toda célula origina a partir de outra célula já existente. Então, veja, você tinha que olhar essas afirmativas e ver qual não condiz com isso. Então, seria a letra B, que boa gente, quase 50% da turma colocou, que seria que todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Isso não está correto. Por quê? Membrana, tudo bem. Citoplasma, tudo bem. E núcleo? Todas as células têm? Não, não são todas. As células procariontes não possuem núcleo. Então essa estaria errada. Vamos analisar uma outra que o pessoal marcou aqui.
Lembre que tinha que marcar a afirmação errada. Vamos olhar a C, que muita gente colocou. As células são unidades funcionais dos organismos vivos. Isso está correto, galera. Tudo que acontece no seu corpo ocorre dentro da célula. Digestão, né, respiração, tudo isso vai acontecer lá dentro da célula. O oxigênio que você consome vai para dentro da célula. O alimento que você consome vai para dentro da célula. A água que você consome vai para dentro da célula. Então, ou seja, as células são realmente as unidades funcionais. Uma outra que marcaram bastante, que uma célula só pode originar-se de outra existente. Essa afirmação também está correta. Uma célula mãe dá origem às células filhas. É só assim que uma célula se forma, a partir de outra já existente. Certo? Então, acredito que deu para falar bastante dessa questão. Vamos para 4. Existem vários tipos de tecidos no corpo humano. Agora já entra no assunto tecidos. Cada um com uma função específica. Um tecido especial destaca-se por sua capacidade de captar os estímulos do meio e emitir respostas. De quem que a gente está falando? Lembra que quando a gente trabalhou com tecido nervoso, a gente disse que esse é o tecido responsável justamente por captar as informações do ambiente e converter isso em ações. Então você bota a mão numa superfície muito quente, você retira a mão no mesmo momento. Por quê? Você tem os receptores na pele, que são neurônios, né? Que quando você toca aquela superfície muito quente, ele já identifica, já manda informação para o cérebro, ó, muito quente. Isso é muito rápido, né? E você tira a mão. Ou seja, capta estímulos do meio, converte isso em respostas, certo? Então, o certo seria a letra D, onde fala tecido nervoso. Boa parte acertou, quase 60%. Lembre-se que tecido muscular não é assim, ele não capta os estímulos do meio. Ele é o que vai produzir a ação. Então, o tecido nervoso capta o estímulo, emite uma resposta e os músculos puxam a mão da frigideira quente, por exemplo. Então, ele não é responsável por captar esses estímulos externos e nem o adiposo. O adiposo que é o tecido de gordura, né, que acumula gordura no nosso corpo. Então, acho que a 4 já deu para falar letra D, tá bom? 5. A 5 fala que atualmente existem inúmeros estudos sobre o desenvolvimento de tratamentos de indivíduos com células-tronco, principalmente para tecidos cujas células não são capazes de se multiplicar, regenerando parte do tecido morto de um órgão afetado pela morte dessas células. Então, é um tratamento feito, existem alguns tipos de células-tronco que têm capacidade de se diferenciar em outras células. Então, por exemplo, você tem uma célula mãe, que pode dar origem, por exemplo, uma célula-tronco, né, que pode dar origem a um tecido nervoso, um tecido muscular, né? Então, ou seja, são células que têm capacidade de se diferenciar em outros tipos de células. Entre os tecidos animais que não regeneram, porque suas células adultas maduras não são capazes de reproduzir-se, encontramos os tecidos. Qual o tecido que não tem essa capacidade? As células-tronco não têm a capacidade de regenerar. É o tecido nervoso. Então, ou seja, quando um neurônio, que é uma célula do tecido nervoso, morre, você não tem como repor ela. Quando ele é destruído, não tem como ser reposta. Já o tecido nervoso, o tecido epitelial, sim, ele pode ser renovado. Aqui aí, o epitelial, ele está incluindo o epitelial é altamente regenerativo. O epitelial é justamente a pele. Então, quando você corta, existem algumas células aqui que se diferenciam em células da pele e regenera, certo? Então, a única que não se regenera mesmo seria o tecido nervoso. Todos os outros têm capacidade de regeneração. Tá bom? Vamos para 6. O tecido muscular caracteriza-se por apresentar capacidade de contração. É através da contração que você movimenta os membros, certo? Contração e relaxamento desses membros, dos músculos. Essa contração pode ser voluntária. Voluntária, por exemplo, eu movo meu braço assim que eu quero, certo? E ocorrer sem o nosso controle. Por exemplo, o tecido muscular cardíaco, né? Você não controla, você não fala, vou parar o coração. Não, tem como. É involuntário, você não controla, diferente do braço. Então, são musculaturas diferentes. A gente trabalhou isso em sala. Ou seja, de maneira involuntária. Qual tipo de tecido muscular apresenta contração voluntária? E lembre que existem 3 tipos de tecido musculares. Tecido muscular estriado esquelético, que é esse que está ligado aos ossos, né? Tecido muscular estriado cardíaco, que é o tecido muscular do coração. E o tecido muscular liso,
que é aquele que está nos órgãos internos, né? Então, veja, você não controla o movimento peristáltico do esôfago, os movimentos do intestino. Então, qual é o único desses tecidos que é voluntário que você controla? É o tecido muscular estriado esquelético, esse ligado aos ossos. O cardíaco você não controla e o liso você não controla. Qual a alternativa que está dando a resposta correta? A letra A, certo? Bastante gente acertou. Espero que tenha tirado a dúvida de quem errou. Tá bom? Vamos para 7. O sistema digestório é dividido em duas partes, sendo uma delas o tubo digestório e a outra os órgãos anexos. Quem são os órgãos anexos a todo o sistema digestivo? O pâncreas, o fígado, a bile, que são órgãos que produzem substâncias que vão agir lá no sistema digestivo, por isso são chamados de anexos, certo? O tubo digestório, por sua vez, é dividido em três partes: o tubo digestório alto, médio e baixo. Assinale a alternativa que indica quais são os órgãos que formam o tubo digestório. Então você tinha que ir lá nos seus conteúdos sobre o sistema digestório procurar quais são os órgãos que formam todo o sistema digestório, sem contar os órgãos anexos, claro. Então vamos lá. Seria a letra E. Bastante gente acertou, mais de 70%. A boca, a faringe, que é esse tubo aqui inicial. Logo vem o esôfago, que é o tubo maior, que leva o alimento até o estômago. Depois do estômago você tem o intestino fino, que faz a absorção dos nutrientes. Depois o intestino grosso, que justamente vai conduzir o alimento até o ânus para ser eliminado. As fezes, né? Que são aqueles restos que você não aproveitou na absorção dos nutrientes. Então você libera isso. O intestino grosso principalmente absorve a água que está naquela massa alimentar para depois sair os restos que você não precisa. Então a resposta seria a letra D. Tá? Vamos para 8. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam no processo de transformação do alimento. Então você come lá o alimento, ele sofre transformações para gerar nutrientes, né? E esses nutrientes que são absorvidos e aproveitados no organismo. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que ajudam na digestão. A boca é considerada o início de todo o processo, onde são produzidas glândulas salivares. Vamos falar. As glândulas salivares atuam no sistema digestório desenvolvendo a seguinte função. Então você tem aqui, né, na cavidade bucal, você tem algumas glândulas, que são chamadas de glândulas salivares que produzem a saliva. Você tem as parótidas, você tem glândulas chamadas de sublinguais, que estão abaixo da língua, que são responsáveis por produzir essa saliva. Qual é a função da saliva? Existem algumas, mas principalmente é umedecer, amolecer os alimentos que estão na boca para que ele seja deglutido, certo? Quando você engole um alimento seco, você percebe como a importância de umedecer e amolecer esses alimentos. E esse é o principal. Só que existe uma outra. Existe uma substância chamada de amido, que é um açúcar, né, um carboidrato que está nos alimentos, que ele começa a ser digerido na boca. Por quê? Existe uma enzima na saliva chamada de amilase. Ami vem de amido, o ase vem de quebra. Então a amilase quebra o amido, já em partículas menores. Então a digestão realmente começa na boca. A saliva amolece e umedece o alimento, além de já começar a digerir o amido, tá bom? Então a resposta correta seria a letra D, que fala que amolece os alimentos para a entrada no tubo digestório, tá bom? Vamos para a próxima. 9. A figura abaixo mostra a estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe a figura e marque a alternativa que indique corretamente o nome das partes do sistema respiratório e o processo que ocorre nela. Veja que naquela imagem que estava na questão 9, era a imagem assim, de um bronquíolo e aí já vem os alvéolos pulmonares, que é justamente onde ocorrem as trocas gasosas. Ali nos alvéolos é onde o oxigênio que você inspirou vai para o sangue e o gás carbônico que você vai expirar sai do sangue e entra no alvéolo. Quando ele entra no alvéolo, você faz e o gás carbônico sai. Então é justamente ali naquela estrutura chamada de alvéolo, onde estava lá na figura da imagem, que lá na imagem tinha até algumas veias e artérias envolvendo esses alvéolos, que é justamente elas que levam o sangue rico ou pobre em oxigênio, né? Então é ali que ocorrem as trocas gasosas, que é chamada de hematose. Então o correto seria a letra C, que fala que a figura representa os alvéolos, local onde ocorre a hematose, ou seja, a passagem do oxigênio, lá de gás oxigênio, e de gás carbônico do sangue para os pulmões, tá bom? Então essa seria a resposta correta, mas muita gente marcou a A, vamos dar uma olhada? Falando que representa os bronquíolos, estrutura responsável por captar o ar atmosférico e transferi-lo para o sangue. Não.
tem um bronquíolo lá na imagem, tem a porção final do bronquíolo e o começo dos alvéolos, isso tudo dentro já do pulmão, certo? Então dê uma olhada aqui, ele fala que a figura representa o bronquíolo, poderia até ser, mas ele fala que a função do bronquíolo é transferir o ar atmosférico para o sangue, não é essa a função do bronquíolo. O bronquíolo só conduz os gases, né? Quem faz essa transferência para o sangue, a retirada do gás carbônico e a entrada do oxigênio são os alvéolos, tá bom? Então não estaria correto, espero que tenha tirado a dúvida aí de quem errou. E a última 10, o sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no corpo e a saída de gás carbônico. Tá. A respeito desse tema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo 1, 2 e 3. Aí tinha a figura lá do sistema respiratório, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, certo? E aí ele pede para você identificar quais são as estruturas lá. O número 1 indicava justamente a traqueia. A número 2 indicava o brônquio, que é a ramificação da traqueia, né? A traqueia é um tubo só, ele se ramifica em dois para ir para os dois pulmões, que são os brônquios. Então tinha uma estrutura lá indicando o brônquio. E a terceira estrutura indicava dentro do pulmão aquela massinha, parece um cacho de uva, que são os alvéolos. Então a resposta correta seria a letra D. 1 traqueia, 2 brônquio, 3 alvéolos. Correto? Teve muita gente que colocou número 1 traqueia, 2 pulmões. Veja que a seta 2 não estava indicando. Vamos dar uma olhada lá? Rapidinho a gente olha lá, que eu tenho que ir numa outra página para ver a questão. Para ver a imagem da questão, né? Tá aqui, ó. Olha lá. O número 1 marcando a traqueia, o número 2 marcando fora do pulmão o brônquio, e o número 3 já está indicando lá dentro do pulmão, ó, aquele saquinho de uva, né, que é o chamado alvéolo. Então essa seria a resposta correta, a letra D, correto? Então com isso, termina a correção do primeiro formulário, depois eu vou fazer a correção do segundo formulário, espero que tenha tirado as dúvidas, se ficou com alguma mais é só me procurar ao longo da semana. E fiquem bem aí, fiquem em casa, tá bom? Um abraço.